Fala pessoal, tudo bom? Venho aqui então contar um relato que é meu particular, mas talvez isso ressoe com vocês e ajude a vocês a pensar nesse tópico, nesse tema. Em meditação, esses dias, eu reparei que eu ainda tinha alguns padrões, né, e tenho, de querer ser aquilo que eu não sou. E isso era uma das coisas que estava me causando muito sofrimento, né, e uma consulente, ela falou uma coisa que ressoou comigo. Na hora eu já senti e tentei ajudar ela daquilo que eu tinha, né? Através da inspiração. E de certa forma, aquilo que eu tinha de certa inspiração era o que eu precisava ouvir para mim mesmo também, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que canalizar seres, os mestres ascensos, canalizar seres extremamente evoluídos. E às vezes a gente não tem ainda essa aptidão, a gente não veio com essa missão, a gente não tem essa capacidade. E às vezes a gente fica se cobrando, né? Ah, mas existem tantos seres tão evoluídos, né? Eu não sou palha, não consigo chegar lá. E começam sabotagens. Ou mesmo, né? Entra o ego espiritual, aquele ego que tá querendo, então, ser aquilo que não é, né? Só que daí é uma forçação mental, não condiz com aquilo de fato que a gente é. E era isso que eu estava de certa forma observando, assim, em vários aspectos meus. E a meditação, mais uma vez, me auxiliou, né, a enxergar esse padrão. No momento que eu voltei, né, para aquilo que eu sou, comecei a transbordar novamente um amor maior, né? Então, a gente aceitar, a aceitação daquilo que a gente é no momento presente, no aqui, no agora, né? Não querer ser aquilo que ainda não se é, seja em qual nível for, né? Tentar copiar os outros, isso tá sempre fadado a uma certa dor e sofrimento, porque não é a verdade interior, não é aquilo, a gente é como se fosse uma fuga daquilo que a gente é de fato. A Eva Pierrakos chama de eu fictício, né? E não é fácil assim a gente desbloquear esse eu fictício para que a gente flua naquilo que a gente é na sombra e na luz, né? Isso que é fundamental, mas a gente tem que fazer então a saída dessa ilusão, daquilo que a gente não é, aceitar o nosso estágio atual, aceitar o como a gente está, né? Às vezes o nosso serviço não é canalizando os mestres ascensos, por exemplo, ou canalizando grandes mentores, mas daqui a pouco a gente pode, com o nosso amor, trazer uma imposição de mãos àquela pessoa que está precisando de um auxílio, uma palavra amiga, né? Às vezes um abraço, às vezes simplesmente, né, a gente atuar naquilo que a gente pode naquele meio, naquele momento, já é o suficiente para a gente entregar aquilo que a gente é o nosso melhor, né? Então a gente não precisa, né, não é o caminho a gente ir em direção daquilo que a gente não é. Às vezes a gente cai muito nessa ilusão, ainda mais no meio espiritualista, né? Isso é muito comum. A gente começar a ver seres que realmente têm um nível evolutivo muito grande, são grandes mestres, né? São pessoas que com uma maior conexão com a sua essência e uma maior plenitude em sua essência, que vieram sim ajudar de outras maneiras, né? Mas que muitas vezes não condiz com aquilo que a gente traz, com os nossos dons, com as nossas aptidões no momento, no aqui e no agora, né? De repente, mais pra frente, a gente vai conseguir também ter todos esses processos, toda essa canalização, toda essa sintonia, mas até lá a gente tem que aceitar aquilo que a gente é, né? Ser sincero conosco mesmo. Senão não tem como, é uma forçação de barra. Isso fica um campo mental muito avantajado. O nosso mental fica criando, né, essa ilusão daquilo que a gente não é de fato. E o único caminho é a gente voltar para o nosso coração. Voltar para o nosso coração é aceitar aquilo que a gente é agora, aqui no momento, né? Com as nossas dificuldades, com as nossas dores e também com a nossa luz, com o nosso potencial. E fazer o bem, né? Fazer o bem sempre que possível. Esse é o caminho da evolução. Não existe outro que não seja fazer o bem, ajudar, a caridade, que alguns chamam, né? A gente pode fazer o melhor naquilo que a gente tem. Daqui a pouco uma pessoa que trabalha na parte comunicativa, como eu, né, tô aqui estreando esse vídeo, ou nas pessoas que estão no meu entorno, ou daqui a pouco uma pessoa trabalha em direito, advocacia, né, como que ela pode ajudar com aquilo, né, não necessariamente tem que ser canalizando um mestre, um mentor, né, mas simplesmente entregando seu coração ali, de coração aberto para ajudar a pessoa naquilo que é o melhor para ela, né, naquilo que tem uma maior facilidade, uma maior aptidão, naquilo que tem um conhecimento que talvez a pessoa esteja necessitando. Então a gente começa com os passos pequenos, né, para se tornar então um grande mestre. E talvez não seja nem nessa vida, né? Acho que a gente tem que ter essa paciência, essa resiliência, aceitação, né, buscar ser coerente com aquilo que nós somos, né? Na verdade não é nem buscar ser coerente, é ser aquilo que nós somos, né?
a coerência tem que ser, sim, o coração e a mente, né? E a mente coerente é aquela mente que não está na ilusão, que não está buscando ser aquilo que não é, que não está numa fuga, né? Que isso não deixa de ser uma fuga, mas ela está sendo coerente com aquilo que vem do coração, né? Às vezes, tu não tem uma mediunidade, tu não tem um canal aberto, né? Como eu disse, para traduzir esses grandes mestres espirituais, esse mundo sutil, mas às vezes tu tem ali um trabalho que pode auxiliar muitas pessoas no teu entorno, tu tem uma compaixão que pode ajudar muitas pessoas que estão no teu entorno, inclusive fisicamente, né? Então a gente tem que buscar agir naquilo que a gente tem a capacidade, naquilo que a gente tem de melhor, né? Cada um com suas potencialidades, cada um tem um serviço único, né? Nós somos essências, né? Claro, uníssonas com os todo, mas cada um tem a sua individualidade essencial, né? E isso que o mundo está precisando é que cada um seja aquilo que é de fato, né? Cada vez mais a gente baixa essas historinhas que a gente conta para nós mesmos, seja no meio espiritualista, como eu dei de exemplo aqui, ou seja em outros meios, né? Pessoas que buscam ser aquilo que não são em termos de status, nessa parte mais material também. Isso também é um eu fictício, né? Buscar ser aquilo que não é, através de padrões, ou tentar copiar o outro, ou tentar ser aquilo que não é de fato, né? O caminho é sempre a gente voltar pro nosso coração, ser coerente com aquilo que nós somos, com as nossas, novamente, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, com as nossas sombras ainda, né? Ser verdadeiro e honesto com ela. A verdade é sempre o caminho, a busca da verdade é sempre o caminho, né? Não tem outro caminho que não seja buscar a verdade, né? E para a gente encontrar cada vez mais a verdade, a gente tem que ser verdadeiro conosco mesmo, né? Em vários aspectos, inclusive aqueles aspectos que nós mesmos mentimos para nós, né? Esse é sempre o caminho. Então, acho que fica o recado aqui, pós-meditação, de repente isso contribua, né, e te traga um acalento. Tu pode sim ajudar, né, o teu entorno sendo aquilo que tu é, né? Nada mais, nada menos, né? Simplesmente sendo aquilo que tu é. Tu pode ajudar o teu entorno, sem contar história, sem querer ser aquilo que não é. É simplesmente fluindo com aquilo que tu é, sendo coerente, né, com o teu nível evolutivo, com aquilo que tu tem agora, no momento, né, com as tuas dificuldades, dores, né, como eu disse novamente, e também com a tua luz, com o teu potencial. Todo mundo tem potencial, tem um dom, tem uma luz, né? A gente tem que se encontrar com eles e nos arraigarmos, digamos, né, criar raízes ali onde a gente tem a nossa potencialidade, que é justamente por ali que a gente vai ter uma maior expansão. É isso, pessoal. Espero que tenha feito sentido a vocês e até mais.